E aí eu vou escrever qual é a superposição dessas duas ondas. Isso vai ficar... Vou usar essa identidade. Então, eu estou somando, isso aqui é o meu alfa, isso aqui é o beta. Quando eu fizer a diferença entre os dois, que é o que está aqui, né? A diferença entre os dois vai matar o ômega t. Vai sobrar KR1 menos KR2 sobre 2. Então, fica... Isso aqui. É a diferença entre esse e esse, né? Que é o alfa menos beta. Quando eu fizer a diferença, menos ômega t e menos ômega t desaparece. Fica KR1 menos KR2. KR1 menos KR2, que eu fatorei o K. E tem 1 sobre 2 ainda, né? E agora tem o seno. Agora eu vou somar esses dois e dividir por 2, né? Esse 2 aqui eu vou ter um menos 2 ômega t, que vai matar esse 2 aqui. Então eu vou ficar com menos ômega t de qualquer maneira. E vai ficar... assim. O importante nessa equação que eu acabo de escrever é que você tem uma parte senoidal que depende do tempo, que oscila com o tempo, multiplicado por uma parte cossenoidal, senoidal também, né? Que não depende do tempo. Que só depende da posição de observação, digamos assim, do ponto no qual eu estou estudando a superposição das duas ondas. Ora, dependendo da conexão entre K e R1 menos R2, esse cosseno ele vai passar por máximos, zeros e mínimos. Quando ele passar por um zero, ou seja, na posição na qual R1 menos R2 seja de tal maneira que o argumento do cosseno seja π sobre 2 ou π sobre 2 somado com qualquer número inteiro de π, o argumento do cosseno faz com que ele seja nulo. Portanto, a superposição é zero sempre. Nós estamos em presença de um mínimo da interferência. Tá certo? Perdão, de um zero da interferência, vou chamar assim. Né? Quando esse argumento for nulo, por exemplo, no ponto médio, né? No ponto médio é claro que R1 e R2 são iguais. Então R1 menos R2 dá zero, cosseno de zero é 1. Isso aqui vale 1, é o valor máximo que isso pode ter. Então nós vamos ter aqui o valor máximo possível para o cosseno e nós vamos ter então a oscilação com amplitude máxima. E qualquer valor intermediário você vai ter uma oscilação com amplitude entre o valor zero e esse valor máximo, que é 2A. Está claro até aqui? É mínimo quando o produto K, R1 menos R2 sobre 2 for π sobre 2 ou π sobre 2 somado com qualquer número inteiro de π. Porque para esses argumentos o cosseno é nulo. Tá certo? Eu estou representando aqui a soma dessas duas ondas. Tá vendo? Ela é máxima quando eu estiver bem no meio, quando a distância entre R1, a diferença entre R1 e R2 for zero. E vai passar por zeros, quer dizer, isso aqui está oscilando assim, com frequência ômega dada pelo segundo termo. Isso aqui é a superposição, aqui está D em função de X, D grande em função de X. Agora, eu posso melhorar um pouco essa cara e exprimir esse R1 menos R2 em função de X também. Eu vou fazer isso lembrando que eu estou estudando a interferência entre radiação, a interferência de duas fendas para a luz visível. Ou seja, uma situação na qual a distância entre as duas fendas é muito pequena, é da ordem do comprimento de onda da luz, 400 nanômetros, 500 nanômetros, coisa assim, né? E eu vou chamar de a distância entre onde estão as fendas, né? E aí eu vou imaginar que L é grande o suficiente comparado com a distância, essa distância aqui que eu vou chamar de D pequeno. E é claro, como já nos lembramos, D pequeno tem que ser da ordem do comprimento de onda da radiação para que a gente possa enxergar esse efeito, né? D pequeno é tão menor do que L grande que se eu estudar a situação nas vizinhanças do ponto de simetria, desse ponto aqui que divide
o segmento entre as duas fendas bem na metade, esses dois ângulos aqui são praticamente idênticos, né? Visto de longe, eu vou ter uma coisa assim, ó. Estou representando os raios associados à propagação da onda que vem das duas fendas. Aqui está R1, aqui está R2. Né? E aí eu vou descobrir quem é R1 menos R2 nessa aproximação. Eu vou traçar uma perpendicular, aqui, ó. Aqui está R1 menos R2, a diferença entre os dois tamanhos. Eu sei associar R1 menos R2 a essa distância e ao ângulo. Vamos ver qual é o ângulo que eu vou querer aqui. Pode ser qualquer um, mas eu vou escolher um deles. Eu vou escolher este ângulo aqui para chamar de meu θ. Tá? Se este ângulo é θ, então esse aqui também é. Tá bom? E eu vou dizer nessa figura que R1 menos R2 é um cateto interno a um triângulo retângulo, cuja hipotenusa vale a distância d pequeno entre as duas fendas, e esse cateto é o cateto oposto a um ângulo interno que vale θ. Então, isso aqui é d pequeno vezes o seno de θ. Eu vou fazer esse estudo, como eu já mencionei antes, sempre para pontos próximos aqui do ponto médio, que é onde eu enxergo com mais clareza o efeito de interferência. De tal maneira que, se eu estiver, por exemplo, desenhando um desses raios chegando perto desse ponto, tá vendo? O ângulo θ que eu desenhei naquela figura é esse ângulo aqui. Esse ângulo vai ser um ângulo pequeno. Se este ângulo é um ângulo pequeno, então eu posso usar a aproximação seno θ aproximadamente igual a θ, em radianos, claro, aproximadamente igual a tangente de θ. E a tangente de θ, se eu meço a partir desse ponto médio, aqui está o ângulo θ de novo, né? A tangente desse ângulo é o quociente entre o cateto oposto e o cateto adjacente. O cateto adjacente é a distância entre as fendas e o anteparo, L maiúsculo. O cateto oposto é a distância entre o ponto médio das fendas e o ponto de observação, que eu vou chamar de x. Então eu vou usar um eixo horizontal aqui sobre o anteparo, vou chamar de x, e vou escolher a origem bem no meio das duas fendas. Portanto, isso aqui é x sobre L. Vou juntar essas peças. Quando eu juntar essas peças, eu vou ficar com a amplitude, que eu vou chamar de A grande, que agora vai depender apenas de x, assim, ó. A grande de x é igual a 2 vezes A, cosseno. Vamos lá, vamos substituir essas contas que a gente fez aí. Tem o K, o número de onda. Eu vou exprimir isso em termos do comprimento de onda. K é 2π sobre lambda. Então, vou botar aqui 2π sobre lambda, onde tinha K. R1 menos R2. R1 menos R2 é d seno θ, que é a mesma coisa que d tangente de θ. Então, é d vezes x sobre L. E isso tudo dividido por 2. Pronto. Esse 2 morreu. E aí você tem a amplitude como função da distância até o ponto médio entre as fendas, que é 2A cosseno π dx sobre lambda L. E aqui está o fenômeno da interferência. O fenômeno da interferência está exatamente nesse termo. O cateto oposto é a distância entre o ponto de observação e a origem, x. É a coordenada x. O cateto adjacente é a distância entre o plano das fendas e o plano do anteparo, que eu chamei de L grande. X sobre L. Tá? Pronto, aí está o resultado da superposição dessas duas ondas, mostrando para a gente o acontecimento da interferência. Então você vê outra vez que quando o argumento for π sobre 2, você tem o primeiro mínimo. Ou seja, quando lambda L sobre dx for 2. Ou quando x for igual a isso igual a 1 meio. Quando x for igual a lambda L sobre 2D. Né? Esse é o primeiro mínimo que corresponde a essa posição indicada no meu gráfico.
Então aqui eu tenho a superposição, vou chamar de A de x, em função de x. Tá certo? Como eu desenhei A de x e não o D grande, isso aqui já não depende do tempo. É a amplitude em cada posição do anteparo. Mas, de fato, o que a gente observa não é isso. Não é? O que a gente observa, quando a gente olha para a radiação eletromagnética, não é o valor do campo, que é a função de onda que exprime a propagação da radiação eletromagnética. O que a gente enxerga é a intensidade luminosa, como chamou a atenção Alexandre. E a intensidade luminosa é proporcional ao quadrado do campo, e não ao campo. A intensidade luminosa, eu vou chamar de I de x, é proporcional, eu vou escrever assim, a de x ao quadrado, que é uma constante aqui na frente. Eu vou escrever apenas a relação de proporção que me interessa. Isso é cosseno ao quadrado de π dx sobre lambda L. E é isso que eu representei aqui, ó. É isso que eu representei na figura de baixo. Observe que na figura de baixo, o zero, a posição que corresponde ao zero da amplitude corresponde ao zero também da intensidade. Zero ao quadrado dá zero. Mas a posição que corresponde a um mínimo negativo de A de x é outro máximo da intensidade, porque ela ao quadrado dá a mesma coisa que esse máximo positivo também. Está claro isso? Assim, I é proporcional ao quadrado de A. Portanto, quando A é positivo ou quando A é negativo, e tem o mesmo módulo, o quadrado vai ser igual. Então, esta posição, que corresponde ao máximo central, e essa posição, que corresponde em termos de A de x ao primeiro mínimo perto desse máximo, vão corresponder ambas a dois máximos. Tá certo? E é isso que eu vou ver. O que eu vou ver no anteparo é um monte de franjas claras, onde a superposição é construtiva, e entre elas franjas escuras. As franjas escuras estão aqui na cor do quadro. Tá certo? Esta é a matemática da experiência de Young. E veja que na hora que eu fiz essa descrição, eu usei aqui uma função de onda qualquer. Isso aqui pode representar o campo elétrico. E aí eu estou falando da radiação eletromagnética. Isso aqui pode representar uma onda de matéria, que eu não sei direito o que é ainda. E aí, o que eu vou estar representando lá é a interferência de elétrons, por exemplo. Tá certo? Então isso aqui é verdade qualquer que seja a onda que esteja se propagando entre as fendas e o anteparo. Tá certo?